Eu queria saber um pouco mais sobre o vencimento de opções e como que essa data acaba influenciando a alta ou a baixa da bolsa. Legal. Tem até, isso é até dado público, a B3 disponibiliza no site deles, lá na área de Market Data, quais são as posições de opções, né? Então, assim, você consegue ver a quantidade de contratos negociados de forma coberta, descoberta, travado, etc. E esse tipo de coisa acaba criando de certa forma, uma barreira de preços ali. Você consegue ver cada strike, né, cada valor ali de opções. Então, por exemplo, a Petrobras tem lá o strike 28,50, 29, 29,50 e por aí vai. Você consegue ver em cada um deles a quantidade de players posicionados, né? Você não consegue saber quem é quem, mas você consegue ver a quantidade de contratos negociados. Isso é uma das formas, tá, Paulo? Não é a única, isso não é preto no branco, escrito em pedra, né? Isso pode mudar, mas é uma das formas que ajuda a gente a saber onde estão as principais barreiras de preço, porque tem muita gente posicionada ali, né? Então a gente consegue observar quando tem muita gente, quando tem pouca gente, mas com muito volume financeiro, que a gente grande costuma ser investidor institucional, costuma ser banco, costuma ser tesouraria de empresa, e isso acaba ajudando. E assim, normalmente em dia de vencimento de opções, a bolsa como um todo fica meio pesada ali, porque tem muita gente tentando segurar o preço, porque se der exercício naquelas opções que a galera está vendida em grande quantidade, vendida ou comprada, né? Pode ser que o preço corra. Mas, enfim, ontem era dia de vencimento de opções só do índice, não era vencimento de opções das empresas individuais, era vencimento de opções do índice. Tanto é que depois das 13h55 ali que saiu o ajuste, a bolsa andou quase 1.000 pontos para cima ali o índice. O Marco, quer falar alguma coisa sobre isso? Tem pergunta aqui no chat, mas pode falar. Não, um ponto que, fazendo já um spoiler já, o Fernando, mas um ponto que a gente tem até uma curiosidade, né? Que aqui no Brasil, o brasileiro que opera opções, a gente conhece muito opção de compra, né? Então, comprar uma opção de compra, vender, enfim. Mas é engraçado que, pelo menos nos Estados Unidos, né, o americano ele trabalha muito com a opção de venda, né? Então, até tem uma questão cultural, né? Assim, pelo menos, eu não sei se tem uma... Você vê alguma justificativa, assim, por exemplo, por que o brasileiro gosta tanto de opção de compra, né? Tem algum racional, né, histórico, cultural, ou enfim, liquidez? Qual que seria esse movimento do brasileiro gostar tanto de uma opção de compra, né? Historicamente, as opções de compra sempre tiveram uma liquidez melhor do que as opções de venda aqui no Brasil. Isso tem mudado, mas ainda é verdade. As opções de compra são mais líquidas do que as de venda. Isso é fácil de ver. Para quem tiver curiosidade, é só acompanhar o book ali das opções de compra e de venda. Você vai ver que o spread costuma ser maior, né? A diferença entre o melhor comprador e o melhor vendedor costuma ser maior nas opções de venda do que nas opções de compra. Mas assim, eu acho que é muito mais questão de cabeça, mentalidade, Marco, porque o pessoal, até nas ações, né, a maioria só sabe comprar ações, as pessoas não estão acostumadas a abrir posição na venda, e a mesma coisa nas opções, os caras querem sempre comprar, porque eles só acham que a bolsa só sobe, assim. Então é meio que cultural, mas conforme a gente vai estudando e aprendendo, a gente vai perdendo esses vícios, vamos dizer assim, né, mas é bom, é bom. Uhum. O Fernando, teve uma pergunta aqui, acho que foi do Renner que eu estava vendo. Ele perguntou se ele pode vender. Na verdade, deixa eu só pegar aqui a pergunta. Ele perguntou o seguinte aqui, no caso de call, eu posso vender antes do vencimento? A pergunta é do Renner Villaneve. Ele quer saber se ele pode vender antes do vencimento em caso de call. Eu não sei se a pergunta é porque ele está comprado na call e ele não sabe se ele tem que esperar até o vencimento para vender ou se ele quer só abrir uma posição vendida nessa call antes do vencimento. De qualquer forma, a resposta é sim para as duas perguntas, tá? Se você, Renner, comprou uma opção e quer vender essa opção, se desfazer dessa posição, né, dessa opção antes do vencimento, pode, beleza? Depois é que não pode. Quando passa o vencimento, você não consegue mais negociar essa opção. Tem que ser antes mesmo, tá? E se você quer só vender uma opção de compra por algum motivo, né, fazer uma venda coberta ou simplesmente uma venda a descoberto, antes do vencimento também. Depois que passa o vencimento, você não consegue mais negociar, você precisa negociar a próxima série do próximo vencimento. O Rodrigo falou aqui no chat, por exemplo, uma operação aqui. Então, todo mundo que estiver lá na aula, a gente vai falar o que fazer, né?
não é uma recomendação, o que fazer no segmento de opções. E também o que não fazer, né? Porque o mercado de opções também se proporciona, né, um grande potencial, mas também tem que tomar muito cuidado com esse gerenciamento de risco. É muito importante também conhecer tudo que não deve ser feito, pelo menos principalmente para quem está chegando, né, Fernando? Para quem está realmente começando os primeiros passos, né? Não, isso aí. O Rodrigo foi muito preciso ali no conselho dele de não abrir posições vendidas em call, né, em opções de compra a descoberto. E a gente vai bater muito nessa tecla durante a aula também de assumir determinada posição. Eu estou assumindo o compromisso de quê? Ou eu tenho o direito de quê? Né? Se eu estou comprado em determinada opção, eu tenho o direito de quê? E se eu estou vendido em determinada opção, eu tenho a obrigação de quê? Porque opções são isso, são contratos de direitos e obrigações. Quem compra tem sempre os direitos, quem vende tem sempre as obrigações. Então, a gente vai bater bastante na tecla de quem tem o direito de qual coisa, quem tem a obrigação de qual coisa, para ficar bem claro. E quem participar da aula nunca mais vai entrar numa posição sem entender qual é a responsabilidade dela, sem entender qual é o risco dela. Lambert está falando aqui, não sei mexer com opções, fez uma carinha triste. Lambert, não fica triste não, muita gente, muito investidor não sabe operar opções, a gente recebe, né, o Marco sabe disso, muita gente querendo saber mais, por isso até que o Marco acabou convidando aí o Kling, né, Marco, de tanta demanda de gente perguntando sobre opções, então você não está sozinho nesse barco não, viu, Lambert? Faz essa aula aí que eu tenho certeza que você já vai sair entendendo muito mais, né, Marco? Exatamente. É um mercado realmente fascinante, que eu falo para todo mundo, você pode ter resultados muito, muito bons, né? Mas o mais importante é você ter mais conhecimento, né? Você ter realmente mais ferramentas e tomar uma melhor decisão de acordo com os seus objetivos, né? Então, assim como a ação, né? A gente tem, de certa forma, uma característica de cada ação, né? Por exemplo, uma ação é mais volátil, outra é mais conservadora, ela é mais previsível. As opções também acabam refletindo isso. Então, o mais importante, que eu sempre falo assim, é você esperar um comportamento tanto da ação como da opção, como você estava esperando, né? Se aconteceu algo que não estava esperando, aí é risco. Agora, se aconteceu, por exemplo, eu comprei uma ação ou uma opção, por exemplo, no pior cenário, poderia perder tudo, é o cenário de estresse, né? Um cenário que poderia acontecer. Agora, por exemplo, eu comprei uma opção, né? Num cenário de estresse, eu poderia perder tudo, perdi mais do que eu tinha, você fez alguma coisa de errado, né? Pode acontecer também. Então, tudo isso a gente vai passar. Ao mesmo tempo, né? Marco, dá para ganhar 100% numa opção? Dá, né? Será que isso é fácil? Será que é difícil? Será que se repete? Como fazer isso? Será que vale a pena correr esse risco? Tudo isso a gente vai conversar mais nessa nossa aula. Então, o mercado de opções realmente ele é muito, muito legal, muito fascinante. São muitos detalhes, né? Precisa, para quem, né, Fernando, para quem quiser se aprofundar, você tem livros e livros, teorias e teorias, né? Inclusive, temos livros, assim, acho que talvez os maiores livros de finanças são sobre opções, né? Se você quiser passar a sua vida inteira estudando um ponto de opções, você consegue, né? Agora, acho que é importante você ter uma base muito boa, né? Muito sólida, muito consistente, para já começar a operar opções, mas com um olhar completamente diferente, né? Completamente diferente do que às vezes a gente, infelizmente, costuma ver em alguns blogs, enfim, alguns bate-papos por aí. Então, é um outro olhar e um olhar que a gente acha que é saudável realmente você conhecer para entrar no mundo das opções, né? Tem gente aqui bastante repercutindo, o Ronaldo Barsi aqui, que não é o Barsi, inclusive eu tenho uma pergunta do Barsi daqui a pouco